Bom dia, pessoal. Para solidificarmos o tópico polarização CC de transistores TVJ, cheguei a desenvolver 5 exemplos, três preamplificadores e 2 circuitos com transistores TVJ operando como chave. Como indico na conclusão, normalmente quando se projeta circuitos com TVJ, a gente tem que seguir 3 passos. O primeiro passo, né, é saber se os TVJ vão operar como chave ou como amplificador de sinal. Se vão operar como chave, eles vão operar entre saturação e corte, ok? E como pré-amplificador, né, eles operam na região ativa, ok? Segundo passo, né, é caracterizar o TVJ, saber, né, as curvas que relacionam a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor. Então, nós temos que traçar várias curvas, né, tomando como parâmetro a corrente de base. Então, cada curva corresponde a uma corrente de base, né? Aí, como mostra a ilustração, que fiz curvas para o TVJ BC546. Então, essa curva vermelha aqui corresponde à limitação física, né, do TVJ, limitação de corrente, né, de coletor, 100 mA, limitação de potência. E mais para frente, né, 65 volts, estaria a limitação de tensão, né? Aqui foi truncado, né, em 30 volts, para observar melhor essa área útil, né, de operação do TVJ, ok? Então, nessa área aqui, né, deve ser localizado o ponto de operação, né, quando o TVJ opera como pré-amplificador de sinal, tá? E junto ao eixo vertical, né, nessa área que está junto ao eixo vertical, deve ser localizado, né, o ponto nessa região de saturação, o ponto de operação, e corte, né, quando trabalho como chave. Então, essa transição, né, saturação, corte, acontece em nanosegundos, ok? Então, é importante, né, caracterizar o TVJ, beleza? Aqui temos, né, o primeiro transistor, né, é circuito de polarização fixa, né, um pré-amplificador, certo? O circuito completo, né, tem a fonte BCC, tem o pequeno sinal que seria aplicado, né, que vamos analisar posteriormente, os capacitores de bloqueio do nível CC de tensão, os resistores, né, que fixam a corrente de base, corrente de coletor, né, que permitem que o transistor TVJ, né, opere adequadamente. Então, são essenciais, né, esses resistores RC e RB, que a gente vai projetar eles, né? Então, em princípio, como a gente vai fazer polarização CC, né, a frequência de uma fonte CC é 0 Hz, né? Então, as reatâncias capacitivas, né, são infinito, tá? Então, daí o circuito, os capacitores se comportam como um circuito aberto, beleza? Análise do circuito, né? A fonte de polarização BCC, 20 volts, né? O ponto de operação escolhido, né? Está indicado aqui, né? Com os valores, certo? Aí é feita a análise do laço base-emissor, tá? Aqui temos a equação do laço, né? Base-emissor. Aí dessa equação determina-se o RB, tá? Isola-se RB, né? E determina-se o valor. RB então vai ser 57K. Análise do laço coletor-emissor, né? Desse laço determina-se o RC, tá? Essa equaçãozinha que vocês vão se familiarizar, né? Determinado valor de RC, tá? Que nesse caso dá 319
ohms. Aqui temos o circuitinho de simulação, né, com os parâmetros calculados, né, para RC e RB. Tá? Então, submete-se na simulação. E aqui nós temos uma tabela comparativa. Né? Nós vamos comparar os valores teóricos com os valores simulados. Né? Na prática, ainda faltaria a coluna dos valores experimentais, né? Certo? Então, nós observamos aqui corrente de base, coletor, emissor, né? Tensão coletor-emissor, tensão base-emissor. Tá? Então, na prática sempre vai ter pequena divergência, né? Mas deve ser pequeno. Tá? Um terceiro circuito é o circuito chamado de polarização do emissor. Tá? Adiciona-se um resistor, né? No terminal emissor. Tá? Esse circuito corresponde àqueles circuitos emissor comum, certo? Continua, né, dentro dessa família. Então, a tensão de polarização é, né, CC, BCC, né, 20 volts. Okay? O ponto de operação permanece, né, a mesma do circuito anterior. Tá? Aí feita, né, a análise do laço base-emissor. Tá? Aqui é importante ressaltar, tá? Que, segundo as recomendações do livro Boyle-Stagg, né? A tensão no terminal emissor deve ser considerado 1/10 da fonte de polarização CC, tá? A fonte BCC, nesse caso dá 2 volts. Então, a resistência, né, de emissor, resistência ligada no terminal de emissor, vai ser dada pela tensão, né, de 2 volts relacionado com a corrente de emissor, tá? Que dá 42 ohms. O resistor RB é determinado do laço, né, formado entre base e emissor. Tá? Esse RB dá 51K. Tá? A análise do laço coletor-emissor, certo? Tem essa equação, né, do laço coletor-emissor. RC vale 277 ohms. Okay? Então, também é submetida na simulação, né, com os valores calculados, okay? Dos resistores, né, RC, RB, RE, e monta-se uma tabela comparativa, né, para verificar se os valores conferem, né, se são próximos dos valores teóricos. Então, aqui a gente observa que os valores são próximos. Tá? O terceiro circuito é circuito de polarização por divisor de tensão. Né? Aqui circuito para amplificador, né? Clássico. Tá? Temos 4 resistores, R1, R2, RC, RE. Tá? Aqui a fonte, né? BCC. Aqui seria a saída, a entrada, né? É pequeno sinal. A gente vai ver nos próximos capítulos, né, essa análise de pequeno sinal. Né? Aqui a fonte de polarização BCC continua a 20 volts, né? O ponto de operação continua a mesma dos outros circuitos. A tensão no terminal emissor, né, também é adotado, né, 1/10 de BCC, 2 volts. Então, tendo essa tensão, né, e sabendo a corrente que circula pelo emissor, dado por essa equação, determina-se, né, a resistência RE, tá? Que dá 42 ohms. Beleza? Para dimensionar os resistores R1 e R2, né, foi adotado o método aproximado. Né? A condição necessária desse método aproximado é que beta vezes RE seja maior ou igual, né, a 10 vezes R2. Então, deve cumprir essa igualdade, né, essa recomendação. Okay? Então, o R2, né, é dada por essa equação, certo? E aí, substituindo valores, né, determina-se o valor do resistor, tá? Que dá 587 ohms. A tensão de base do transistor vai ser a tensão terminal de emissor mais a tensão base emissor.
né? 2 volts mais 0,7 dá 2,7. A corrente que circula pelo resistor R2, né? Resistor aquele que fica entre GND e a base, né? Vai ser a tensão, né? 2,6 relacionado pela resistência R2, tá? R2, que foi calculado, né, anteriormente. Então, esse valor dá 4,6 mA, né? A corrente que circula pelo resistor R1 é dado, né? Aqui somar, né, a corrente no resistor R2 mais a corrente de base, tá? Que dá esse valor de 4,993. A tensão sobre o resistor R1, né? Vai ser BCC menos a tensão no terminal de base, né? Do TBJ. Então, pela lei de Ohm, né, o valor da resistência de R, né, igual a, certo? Tensão relacionada com a corrente, né? Dá 3,5K. Análise do laço coletor-emissor. Coletor-emissor, aqui, né, a equação levantada, né, certo? Temos então dessa equação, isolamos RC e encontramos o valor, né, dá 277 ohms. Temos circuito simulado, né, foi submetido à simulação com os valores calculados, tá? Aqui temos a tabelinha comparativa, né, que vai dar uma noção se os valores são próximos ou estão dispersos, né? Então, aqui observa-se uma pequena divergência, mas essa divergência é aceitável, tá? Só seria errado se for, por exemplo, o teórico 5 e aqui dá, de repente dá 2, né? 2 volts, 1 volt. Então, aí tem alguma coisa que devemos prestar mais atenção. Desculpa. O próximo circuito, né, o TBJ seria operando como chave. Aí montei o exemplo de um circuito clássico, né, usado para polarizar relés, né, relés aqueles. Relé é um dispositivo eletromagnético, né, que fecha, abre os contatos baseado num eletroímã, né? O eletroímã é formado por uma bobina, né? Por onde circula uma corrente. Essa corrente na bobina, né? Foi adotado, né? Por essa fonte de corrente de 70 mA, 70 mil, tá? Aqui temos o transistor, ele vai fechar por esse transistor, né? Essa corrente vem da fonte, né? BCC. Então, quando aqui é fonte corrente, né, eu não posso abrir uma fonte corrente, tá? Vocês têm que aprender isso. E então nós temos necessariamente devemos colocar um diodo, né, de roda livre, chamado de roda livre, tá? Então, quando abre a chave, né, essa corrente fica em roda livre pelo diodo, né? Esse diodinho, dependendo da frequência de operação, pode ser comum ou rápida, né? Aqui coloquei rápida porque a frequência que estou adotando aqui é 20 kHz, já é uma frequência, alta frequência, tá? Então aqui principalmente, né, deve ser dimensionado o RB para permitir que o transistor opere como chave, né? Aqui vai trabalhar como chave, ok? Aqui foi repetido, né? Repetido aquela figura 1.1, né? Na parte superior. Só para localizar os pontos de operação, né? Então aqui os pontos de operação vai estar na região de saturação e aqui corte, né? Corte, certo? 12 volts, tá? 10, 12, né? Porque a fonte BCC é 12, então esses 12 volts aparecem nos terminais entre coletor e emissor quando está na região de corte, ok? Então essa transição acontece em nanosegundos, tá? Né? Entre saturação e corte passa, né? Nanosegundos. Então, os dados, né, da fonte de tensão e corrente são 12 volts, a fonte BCC, e
e de corrente e de relé, né, 70 mA, quero fazer circular 70 mA, né, pelo transistor TBJ. Aqui do gerador PWM, né, então vou ter um nível alto de 5 volts e um nível baixo de 0, né, 0 volts. A razão cíclica é simplesmente a relação entre a largura do pulso e o período, tá? E nesse caso, estou adotando 0,5. Simplesmente explicando um pouco aqui o significado, né? B1 seria nível baixo, né? B2 nível alto, TD o tempo de atraso, né? Não tem atraso, 0 segundos, tá? TR tempo de subida, TF tempo de descida, esse PW, né? Largura do pulso, tá? Estou adotando 25 microsegundos e o per é o período, tá? 50 micro, né? Então significa 20 kHz, tá? Deixa eu me atrapalhar aqui. Acho que era necessário explicar esse circuito, tá? Então, seguindo a sequência, né? Então, o ponto de operação foi definido, tá? Corrente de coletor, né? 70 mA. Aí adotei a curva um pouco que atravessa, né, o ponto de operação e corresponde a essa corrente de base, né, de 0,926 mA, tá? Então, a corrente base emissor 0,7, né? Esse valor não muda conforme a região. Para qualquer região de operação sempre vai ser a mesma, né? 0,7. Coletor emissor, né? Quando trabalha na saturação é 0,2 ou 0,3, tá? O beta é 75. Então, quando trabalha como chave, sempre o beta fica entre 40, 50, 70, né? Bem mais baixo em relação a quando opera como pré-amplificador, né? Opera na região ativa, tá? Então aqui temos, né, a partir da equação entre base e emissor, né, certo? Equaçãozinha formada, né? B pulso, né, nível alto igual a RB vezes I de base mais tensão base emissor, né? Então dessa equação determina-se o RB, o limitador, né, de corrente vai ser 4,64K, ok? Esse resistor vai limitar a corrente de base, né? E vai fazer com que o transistor opere entre saturação e corte, beleza? Aqui os sinais do circuito, tá? Na parte superior nós temos sinal B pulse, né? Nível alto de 5, nível baixo. Então temos dois intervalos, né? Intervalo do nível alto e intervalo do nível baixo, tá? Então nesse intervalo do nível alto, tá? Aqui temos na parte inferior essa segunda forma de onda, né? A tensão coletor-emissor. Então o transistor está saturado, significa que a tensão é próximo de zero, tá? De 0,2, 0,3, se a gente observar em detalhe, né? Tá? Então está saturado, né? Está circulando corrente de base de quase 1 mA e a corrente de coletor, né? De 70 mA, tá? Aí temos o intervalo, né? Do nível baixo, certo? Então o transistor está em corte, né? Corte. Então a tensão dos terminais vai ser igual à tensão da fonte, certo? A corrente é zero, né? Corrente de base zero, corrente de coletor também zero, tá?